No Brasil, quase 10 milhões de pessoas convivem com algum grau de deficiência auditiva. Em 2002, a Lei 10.436 estabeleceu a língua brasileira de sinais, a Libras, como meio legal de comunicação. 3 anos depois, um decreto presidencial tornou obrigatória a inclusão da Libras no currículo do ensino básico. Bem, como o seu ensino, tanto como na educação básica, como em universidades. Essa semana é comemorado o Dia Nacional da Libras para alertar sobre a necessidade de tornar o mundo mais acessível para a comunidade surda. Por isso, hoje vamos conversar com o professor Isaac Simon, do curso de Letras Libras aqui da UFRN. Boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao TV Notícias. Ô, professor, quando e como a Libras foi criada? Boa noite. Então, a Libras, ela já existia realmente há muito tempo, né? Em vários lugares do mundo, e aí foi se desenvolvendo, mas assim, o primeiro registro tem em 1900, né? E aí a gente teve, dentro da história dos surdos, um período em que foi proibido os surdos de se comunicarem através de Libras, e aí começou também um movimento de pesquisa. Chomsky, né, um estudioso lá nos Estados Unidos, ele começou a pesquisar a língua de sinais, mas aqui no Brasil, o primeiro registro foi em 1875, no Rio de Janeiro, onde a gente até hoje tem o INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, e então lá é que começou a ser difundida a língua de sinais aqui no Brasil, e até hoje a gente continua na luta, né? E cada país tem uma língua própria de sinais? Sim, isso. Cada país tem sua própria língua de sinais. Tem pesquisas que dizem que já tem 132 registros, né, de língua de sinais. Tem alguns países que ainda não aceitaram a língua de sinais, mas assim, mundial, não é uma língua universal, né? Cada país tem a sua própria. Professor, qual o erro mais comum dos ouvintes ao tentar se comunicar com o surdo? Realmente, às vezes as pessoas querem falar mais alto ou então pegar no surdo, né? Ou então bater mais forte. Não precisa gritar, não adianta, né? A gente tenta fazer a leitura labial, pode falar normalmente, não precisa falar gesticulando muito. Tem algumas pessoas que não conseguem fazer a leitura labial, né? Depende do treino de cada um. Mas até hoje, o que é mais importante para a comunicação com os surdos é a língua de sinais, né? A gente tenta, de repente, se comunicar com o ouvinte utilizando uma língua gestual, mas o melhor é a língua de sinais. E para o surdo, quais as principais dificuldades que ele enfrenta no dia a dia? O mais difícil, a gente tem vários, né, na verdade, mas assim, a gente está vendo que está diminuindo, mas sempre o surdo fica em segundo plano no mercado de trabalho, né? Tipo, a mão de obra é sempre o subemprego para o surdo, mas assim, a gente sabe que os surdos, eles têm capacidade, né, de comunicar igual o ouvinte, mas assim, até hoje não foi reconhecido essa capacidade do surdo, né? Também o que acontece, aqui no Brasil, a gente não tem nos programas legendas, né, na televisão. Em vários países já tem, mas até agora aqui a gente não consegue. Outra coisa também, que a gente não tem acessibilidade, por exemplo, em hospitais, a gente não tem intérprete, em teatro. Tem alguns raros, né, grupos que contratam intérpretes, mas assim, não é uma coisa que está pronta já, e a gente continua nessa luta, né? E também a educação de surdos para que seja uma educação bilíngue. Então, a gente continua tentando. Ô professor, que mudanças a lei que estabelece o ensino de Libras trouxe? Na verdade, realmente, a lei, ela estabelece algumas mudanças, né? Mas a gente ainda não vê na prática isso. As universidades incluíram, né, nos currículos o ensino de Libras, algumas também educação bilíngue, né? Mas aqui em Natal, por exemplo, a gente ainda não tem a escola bilíngue, é só no modelo inclusivo, porque a ideia da educação inclusiva
ela difundiu-se a partir daqui de Natal, né? Foi o primeiro município que... Mas assim, a gente torce para que a educação para o surdo seja bilíngue, né? Porque é a melhor forma do surdo aprender. A lei, ela estabelece isso, mas até hoje aqui em Natal a gente não conseguiu e a gente tem que continuar nesse movimento. Ô professor, vai haver um evento em comemoração aos 16 anos da Lei de Libras. Queria que o senhor falasse e convidasse aí o público a participar desse evento. Isso, eu espero que vocês venham, né? Estão todos convidados aqui no UFRN, lá no Centro de Educação. A gente vai ter programação à tarde e à noite, nos dias 26 e 27, amanhã, no caso, e sexta-feira. E eu espero que vocês possam participar. A gente vai ter intérpretes para fazer a versão voz. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no TV Notícias do professor Isaac Simon. Professor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado também. Boa noite.